Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Vamos à palavra do dia. Vamos falar um pouco sobre amizade? Ontem, como alguns receberam, eu estive lá na casa da colega Fabi Maris. Uma cortada. Eu tava ali no meu autocuidado e no meu momento de reflexão com o Senhor, né? Que é o tempo que eu tenho com Deus, no banheiro, dentro de casa, enfim, dentro do meu quarto. Claro, tem aquele momento que a gente tira para oração, mas tem um momento que a gente fica só nós e o Senhor. E vamos conversando, porque nós cristãos somos assim, né? Nós conversamos com o Senhor Deus, ou seja, orar é conversar. Então, para orar, às vezes não precisa se ajoelhar ou isso e aquilo, como alguns pensam, né? Quem tem relacionamento com Deus é ir lavando a louça e falando com o Senhor, e fazendo a comida e falando com o Senhor. Esse exercício é se exercitando e fazendo a vontade do Senhor, ou seja, o que for. Então, hoje, o que eu já fiz? Preparei meu café, fui pra academia, cheguei, eu, claro, acordei, orei, né, li um versículo, bem rapidinho, preparei meu café, fui pra academia, eu acordei já era 9 e pouco, aí a academia fecha 11 eu gosto quebrado. Cheguei, antes disso molhei, né, claro, sempre eu tomo banho antes de ir e quando chego. Quando cheguei, lavei o cabelo, gosto de lavar o cabelo um de outro não, acho que eu já cheguei a falar isso em algum dos vídeos, porque eu me lavava todos os dias, mas acaba, né, danificando o fio, então, mas eu gosto de lavar os cabelos todos os dias, só que não é bom. Enfim, tomei banho, lavei cabelo, é um momento de autocuidado, né, que eu fiz, passei a argila, né, fiz logo uma esfoliação, uma pequena esfoliação com o esfoliante que eu tenho ali no banheiro. E peguei outro natural que eu sempre faço, que eu acho que ele clareia mais a pele. Dá uma sensação também de hidratação. É o mel com açúcar. Eu uso mais às vezes o açúcar demerara mesmo, que é aquele mais escurinho. Então parece que tem... Quando junta os dois parece que hidrata, né? Então assim, às vezes a nossa pele tá ressecada, uma vez e outra é bom fazer, né? O que eu usei? O que eu uso, né? Soro, qualquer qualidade ou marca de argila. Jogo na cubeta, mexo com uma colherzinha de plástico ou uma espátula de madeira. Madeira que eu falo assim, é tipo espátula, parece paleta de picolé, mas pra depilação. Também serve pra aplicar máscara, né? Argila.
É isso. Eu tenho duas cubetas, né? Há muito tempo. Essa pretinha e essa lilás, ó. Então, são coisas aí do meu autocuidado, né? Que eu faço em casa. Acho que eu já falei isso, ó. Eu sempre tenho um potinho assim de soro. Jogo soro aqui dentro. Que é pra hidratar a pele. Ele serve o soro, ele serve como um prime, né? Pra fechar os poros, hidratar, enfim, hidratar a pele também. Que soro é hidratante. E após a retirada da argila, né? Deixar alguns minutos agindo até ela endurecer. Lava com água corrente e aplica um filtro solar. Eu tenho usado esse, tenho gostado muito porque ele é toque seco, né? Então, pele oleosa ou mista, enfim. O toque seco é o melhor. Aí joguei aqui um reparador no cabelo, um hidratante labial e é isso. Vamos ao que importa, né? O que mais importa, o que interessa. Enquanto muitos não querem ajudar, né? De hoje essa região que não quer ajudar, não chega um pra me ajudar nas redes sociais ou algo do tipo. Nem na obra do Senhor, nem em parceria, nem nada, não quero ajudar em nada. Não dá R$1, como eu digo. São uns crentes bonitos, né? Os crentes mais lamanhados. Me parece que os outros cantos ou outros estados. Por aí se tira. Mas cada um colherá o que planta, né? A ruindade. Olha só. Porque dinheiro eu não tenho, eu falo isso direto. Dinheiro eu não tenho emprego. Quem é que tem que ajudar? Os crentes. Todos, né? Mas acho que o dever dos cristãos, como os irmãos dos lugares. Mas é como eu digo, ajudam quem quer pro cara, sei lá o que. Jesus os converta. Muito serve o Senhor fazer a obra do Senhor, como nós e muitos, né? Muitos anos, às vezes sofrendo em interior, igreja pequena, que não deixam a gente dirigir igreja grande. Mas grande é Deus, que não tem nenhum grande, grande é o Senhor, né? Porque já tem seu orgulho, o orgulho não entra no céu. Eu sempre falo isso. Bom é sermos, fazermos a vontade do Senhor. A Bíblia fala sobre uma amizade, que é o que eu queria talvez falar um pouco hoje à tarde. A bondade de Davi com o filho de Jonatas. A bondade de Davi com o filho de Jonatas. Muitas das vezes as pessoas não sabem mais, parece. Ou muitos dessa região não sabem o que é ser amigos de verdade, né? Amigos de verdade estão em todas as horas. Amigo de verdade ajuda. Amigo de verdade nos amam pelo que somos, não é isso? Amigos de verdade enxerga a nossa dor. Amigo de verdade enxerga a nossa dificuldade. Amigo de verdade aconselha. Amigo de verdade não ignora. Isso. Então, ontem estivemos eu e minha mãe lá na casa da Fabiana, né? Fabiana é uma menina lá das Marias, casada com o Renato, tem 2 filhinhos. E sempre eles vêm aqui, a gente vai lá. Desde que nós fomos morar nas Marias. Desde que fomos morar nas Marias, há muitos anos. Isso. Então, ela se apegou assim com a mãe, tem um amor muito grande, mãe também. E louva a Deus por isso, que é assim que tem que ser os cristãos. Quando a gente lembra ou fala da igreja primitiva, era assim que os irmãos viviam, né, em comunhão, porque sem comunhão ninguém verá a Deus, sem unidade, sem... É isso, o reino dos céus é isso. Se há algo diferente, esse evangelho é de nada. Ele não é
o verdadeiro evangelho. Então nós pregamos o verdadeiro evangelho, que é isso que devemos fazer, a vontade do Senhor, independente de A, de B, de doutrina de homens, que muitas vezes até põe muito julgo, muita doutrina, e eles mesmos não vivem a doutrina. Que eu tenho de crente aí exagerada, somente nos ministérios tradicionais, que era para ser tradicionais, né? Exagero de maquiagem, exagero de olho, tudo pintado exageradamente, é olho gatinho, é olho sei o que lá. Cada um usa o que quer, mas vamos ver se é a vontade de Deus, né? Estou falando da parte que nós fomos criados praticamente no ministério tradicional, a gente às vezes não se acostuma a ser diferente, não é isso? Nem orelha furada temos, ou seja, nem brinco a gente usa. Eu não acho errado usar um brinquinho pequeno, né? Uma coisa delicada. Mas como nunca furei, então não tem necessidade, né? A não ser que me dê um presente aqui de pressão. Enfim. São os usos e costumes, né? Que muitos ditam e às vezes eles mesmos não cumprem. Mas querem perseguir os outros. É isso que certas coisas que eu não gosto. Então a gente vai e descarta. Quem tem ouvido, ouve tudo, mas também. Ou quem tem boca fala o que quer. Mas também quem tem ouvido, ouve o que não quer ouvir, às vezes. Pois ouça. Quem tem boca fala o que quer, pois também ouça, né? Tá muito quente aqui, o ventilador tá ligado, mas parece que não tá dando vencimento. Tem que aumentar. Aqui a janela tá aberta, mas não corre vento. Meu pai tá ali na rede, que é aqui a área, meu quarto. E é isso. Ontem descansei a Fabiana na rede um pouquinho. Ainda fomos ali perto da UBS, né? No parquinho de idosos. Que é a academia de idosos, na verdade. Eu falei parquinho. Então, quando sai dessa casa, parece que é um alívio. Que quando você tá no canto que não é pra estar mais, você fica doente dentro da casa. Desde que eu cheguei nessa casa, que eu vivo doente, né? Então, às vezes é algo que já vem familiar, às vezes é a região que tem alguma coisa, como o irmão dele testemunhou, que ele foi morar numa casa e tinha um altar de Baal. Deve ter um altar de Baal aqui próximo, que talvez me incomode, né? Fico sobre uma pressão na minha cabeça. Só entrar dentro de casa que eu adoeço, praticamente, me estressa, me irrita, enfim. E quando sai, pra mim é um alívio. Por isso que tem coisas que antes de orarmos, ou antes de morarmos em algum lugar, a gente tem que orar, tem que pedir direção a Deus, tem que pedir discernimento, isso é em tudo em nossas vidas. A gente não deve culpar, não deve, né? Às vezes é a falta de maturidade, de experiência com Deus, a falta que eu falo que tem de muitas pessoas sem visão, sem discernimento, sem direção de Deus, mas querem dar a direção para os outros. Então, que nós possamos andar na direção do Senhor. Quem é espiritual, ou seja, a Bíblia diz, tem um versículo, quem é do Espírito, discerne as coisas do Espírito. Quem é da carne, nunca vai entender as coisas de com quem o Senhor tem os seus mistérios, né? Com alguns, né? Todos. E sempre compartilho testemunho de algumas pessoas que têm experiências com revelação, com isso, com aquilo, porque são coisas que Deus faz na vida de certos cristãos. Eu não sei o que falou de mim, também estou nem aí para o que fala ou deixo de falar. 2 anos que eu tô aqui, mal saio, não tem amizade, não tem ninguém, praticamente, né? Mas as amizades que chegam parece que são pior do que não sabe ser amigo, né? Acho que precisa aprender a ser amigo de verdade. É isso que eu vejo. Precisa de uma mudança de eu abrir os olhos ou entendimento. Agora isso é a região toda, parece que é uma capa que é sobre a região. Que isso não deve existir, já falei isso. Isso não deve existir sobre o povo de Deus. O povo de Deus, eu já falei como é, no início aí, o que é ser amizade, o que é amizade. Mas um povo que não tem ação, um povo que não se move, um povo que não parece, não é todos, não é generalizando, a gente não pode generalizar nada. Então, a Bíblia fala sobre a história de Davi e Jonatas. Eram 2 homens ou 2 rapazes que tinham uma grande amizade. E
que nós possamos ter essas verdadeiras amizades em nossa vida, né? Como eu comentei aí, tem também a Ruth e a Rosimar, que são outras colegas que nós temos, as Marias, a Maria Benício, quem mais? Quem mais vem aqui, acho que é Rosimar e Fabiana, né? Rosimar ficou de vir essa semana, que a gente foi de ônibus, eu e minha mãe foi de ônibus, né? Esqueci de contar, de comentar, de gravar, não deu pra gravar, o celular tava descarregado. A gente saiu rapidinho, fomos de ônibus e o marido dela e ela veio nos trazer. Então, foi um momento pra gente descansar, né? Conversar, porque amigos é assim, né? Amigos é pra dizer assim, vem aqui tomar um cafezinho comigo, vem bater um papo, vem conversar, não da vida do outro, a gente não precisa estar falando da vida do outro, mas irmãos, vamos ali, vamos fazer isso. Amigos crentes é assim, né? Seja homem ou mulher. Eu amo ter amigos. E às vezes os amigos homens, de certa forma, eu como jovem gostei de trabalhar mais com jovens, porque jovens são sinceros, né? Principalmente os meninos, os homens são sinceros. A falsidade maior é as meninas. Não todas, né? Mas tem muita menina real fofoqueira, invejosa. Aí nem todas a gente às vezes se bate assim, né? Tem um ditado que diz, quando o santo não bate, né? A gente sente. É isso. Quando somos sensíveis ou quando... Enfim. Eu toda florida, né? Esse vestido faz um tempinho. Eu comprei ele em Macaíba. Gosto muito que, às vezes, dependendo do modelo, deixa mais gordo do que eu já estou, né? A manga nem tanto, ó. Até que afina o braço, né? Ó, afilou. Eu só tenho parece uma coisinha aqui, ó, disfarce. Decote quadrado, que eu amo, mas não gosto muito desse elastec aqui, né? Às vezes não fica legal, acho que querer estampado. Eu tenho um azul que eu gosto, azul marinho, é quase o mesmo modelo. Aí aquele fica meio solto, muito solto, aí já não fica tão legal. Não é por ser solto. Eu amo um vestido solto, que não, né, modesto, que não desenhe, mas é o modelo desse aqui que não é legal. Por exemplo, ontem eu tava com o amarelo, que ele é modesto. Ele não é tão solto e ele não é colado. Ele simplesmente tem um caimento assim perfeito no corpo, que me deixa mais magra. Então é isso, né? Quando a gente vai comprar, a gente tem que saber escolher. Quando for nos enviar também um dia, né? Vamos acreditar nisso, que alguém vai chegar um dia para nos ajudar nas redes sociais, para que as lojas enviem pra gente, como enviem para as outras missionárias, para os outros povos, né? Que nunca nos enviaram nada. Essa região nem de longe, nem de perto, nem faz nada. Nunca deu R$1, nem nada. Aí se tira. Oh, Jesus. Ingratos é coisa feia. Ou gente sem noção, né? Pra mim, a gente sem noção. Pra mim, a gente sem noção. Que a gente deve ajudar as pessoas da cidade e região. Não tem isso, né? É porque às vezes é vários donos de fora de onde. Por exemplo, aqui tem umas lojas que é de Tangará e aqui. Mas já comprou essas lojas, elas nunca fizeram nada. Nunca nem. Mas se deram um mimo, foi um copo, alguma coisa assim, de às vezes final de ano, né? Que tem os brindezinhos. Ou ainda dos comemorativos, nem sei o que foi. Só lembro que tem um copo aqui de uma. Então a mesma tem aqui, a mesma tem em Tangará. Não sei se tem mais em outros lugares. Por aí solteira. Não é loja cristã, né? Que a maioria das lojas que mandam para as missionárias ou povo para a obra de Deus é lojas evangélicas, principalmente em atacado, né? Que deve vender muito aí. Acho que já é uma boa dica, né? Para a cidade e região fazer isso com as suas lojas, com as suas vitrines, enfim. Fazer uma parceria aí na Shopee, ou sei lá o que, né? Como acharem melhor para venderem mais e me contratarem, não é isso? Então, o segundo Samuel, né? Está escrito em 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Minha mãe está ali no outro quarto orando, que eu estou escutando aqui. Olha o barulho do ventilador agora, pronto.
O texto diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? O texto vai dizer: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Porque ele amava Jonatas. Então um dia ele se lembrou de Jonatas, ou os descendentes de Jonatas, e falou assim: será que tem alguém aí da casa de Jonatas para que eu possa fazer alguma coisa? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei, ou seja, era o empregado do Saul. E disse ao rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Ou seja, Jonatas era filho de Saul. Então ele queria saber se tinha mais alguém. Ele estava interrogando ao Geazi, ou ao Ziba, ao servo Ziba, ou seja, ao escravo, ao empregado, se tinha alguém ainda da casa de Saul. Por amor a Jonatas, ele queria fazer algo. E disse ao rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Olha só, Ziba poderia ter dito assim: sim, há um filho de Jonatas, mas ele fez questão de passar na cara do rei, ou não é nem passar na cara, ou falar para o rei os detalhes da vida de alguém, ou a fraqueza de alguém, ou a fraqueza de alguém, ou a deficiência de alguém. O que é que eu e você quer com a deficiência de alguém? O que é que eu e você quer com a detalhes da vida de alguém? Tiramos a curiosidade, né? Porque a curiosidade matou o gato, o rato, enfim, mata a gente também. Às vezes são muitos curiosos pela vida alheia, a vida dos outros, mas na nossa a gente não quer comentar, a gente não quer falar, mas a vida dos outros queremos curiar. Não é isso? Coisa feia. Tem um ditado que diz: quer saber sobre mim? Pergunta pra mim. Vocês querem saber sobre mim? Pergunta pra Kessia. Quer saber sobre minha família? Pergunta pra minha família. Quer saber sobre mim? Pergunta pra minha mãe. É assim. Ela que me criou, ela que me conhece, ou meu pai, né, que vive aqui dentro de casa, mas mais ainda quem nos sonda e nos conhece é nossa mãe. Não é isso? É pra ser assim, né? Porque ela que cuida mais, que entende mais, que zela mais. Não é que meu pai não cuidou, meu pai não zelou, meu pai não faz de tudo, né? O possível que ele pode fazer. Mas às vezes a mãe é mais compreensiva, tem horas. Por mais que a minha mãe é estressadinha também. Sendo que minha mãe tolera, não tolera. Eu também falo as coisas porque já tolerei muito, eu fui muito paciente, mas hoje eu não sou paciente. Eu vivo uma perturbação dentro da casa. Na verdade, a perturbação que eu vivo nessa região é desde que eu fazia técnica estética. Então, desde que fizeram a oração contrária, que eu adoeci, eu fiquei nervosa, estressada, doente da enxaqueca, diante de Deus. Desde que eu tenho enxaqueca, eu comecei a ficar estressada com a irmã da sala e muita coisa ruim. Pra vocês verem quanto uma perturbação entra dentro de uma casa. Meu cunhado saiu de casa e, tipo assim, o mal entrou. É isso, às vezes nós estamos sobre opressão de emoções. Simplesmente, às vezes, precisa chegar alguém, né, um terapeuta cristão, e ajudar. Quando chega que pastores cuidam do espiritual e terapeutas cristãos cuida do emocional. Nem toda terapia aí serve para nós cristãos, não é isso? Às vezes a gente escuta, ouve alguma coisa, como a Bíblia diz, ouve de tudo, observa tudo, mas só fica com o que é bom, só fica com o que é relacionado segundo a minha palavra. Então, para isso se tira. Acontece essas coisas, anos e anos de prova, anos e anos de luta, anos e anos disso. Ninguém nunca faz nada, ninguém nunca procura saber de nada, ninguém tá nem aí pra ninguém. Só olha por ser umbigo, né? A maioria dos grandes é assim. Então, por aí se tira. Os pequenos que se torem, os pequenos que morram.
Não é assim? Sangue de Jesus tem poder. A Ziba metido. A Ziba um invejoso. A Ziba um que se achava foi dizer, tem um que é deficiente dos pés. Ele não precisava falar isso. Tem gente que é assim, metido da vida ali, vai falar sobre alguém, já vai contando os detalhes. Tem uma pessoa, a irmã Las Maria, que ela foi um dia falar de uma menina que vinha ministrar, ela foi dizer os detalhes, que ela não lavava nem as calcinhas praticamente era casada, mas às vezes não lavava nem as calcinhas. Olha que falta de ética, né? Quem quer saber isso? Eu que fiquei constrangida. Se não me engano, falou até na frente do meu pai. Eu não queria saber disso. Mas não queria saber disso. Ela era amiga dela. Tava morando fora. Deus usa ela, né? No ensino, assim como eu, na palestra. Deus a usa assim como eu na palestra, na palavra, no louvor. Claro que ela canta bem melhor, tem muito mais voz. Esse povo moreninho parece que tem uma voz, né? Um timbre. Tem coisas que não vem ao caso. É isso que a gente tem que ter cuidado e vigilância, que a gente abre a boca e fala. Porque dá raiva, né? Certas coisas, eu sei que às vezes a gente fala, às vezes comenta como coisas que acontecem que a gente esquece, né? Aí findamos querendo falar detalhes sem nome, claro. Eu acho que não precisa falar, citar nome, né? Somente na internet, certas coisas. Então por aí isso acontece. Mas não desejo mal para essa mulher, não desejo o que é ruim. Eu tenho que amar ela em Cristo Jesus. Mesmo um dia eu tenho um sonho. Mesmo eu achando que ela era minha amiga, porque eu aprendi bastante com ela, né? Fizemos alguns trabalhos para a glória de Deus juntas. E às vezes a gente acha que é amiga, mas o inimigo usa às vezes quem se diz amigo, porque dá lugar para inveja. Um dia eu sonhei com ela caindo numa escada na escuridão. E eu virava para Deus e falava, meu Deus, quem me empurrou? Aí Deus mostrava o rosto dela. Porque a Deus ninguém engana. Então, tem gente que prepara a cilada, se junta com fulano, com Beltrano para falar da gente. Porque o que traz é o que leva, não é isso? Então a gente tem que ter cuidado com as amizades. Enfim, muitas pessoas dão lugar para o inimigo. Eu já falei para vocês que as pessoas que mais me feriram foram líderes de jovens. Ferir palavras, se é que vocês entendem. Quando a gente fere alguém com palavras, é a religiosidade. A religiosidade, sem sabedoria mata os outros. Mata, né? Quer matar. É uma toxidez, é uma coisa ruim. Então nos ferem. Então ela foi uma das três talvez que me feriu, né? Já que o Senhor mostrou. Então assim, são amigos só. Às vezes aquelas pessoas que a gente ajuda. Às vezes são pessoas que não se aproximam da gente. São amigos ou colegas. São líderes de jovens. São, né, pessoas assim, às vezes, filho de crentes, que a gente às vezes fala por bem e acha que é por mal, corrigindo, orientando pela palavra. Só isso. Então assim, são pessoas que nos ferir nesse sentido, como também alguns pastores e tantas outras coisas ou pessoas, né? Sem noção. Que não se coloca no lugar. Quando você vai falar com alguém, quando vamos falar com alguém, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de fazer ou falar algo que fosse machucar? Simples assim, às vezes é a falta de maturidade, né? Que muitos de nós precisamos se pôr no lugar do outro. Só coloca no lugar do outro quem tem empatia. Quem não tem, tá nem aí. Ou é sem juízo, ou é sem noção, ou é aquilo que eu falei, é a falta de maturidade, né? Como eu falei pra vocês, eu já fui noiva com um moço lá de Lagoa de Velho, né? Aí, na época, às vezes tem muitas, a gente ama muito, pegava arco, assim. E eu falava assim, não faça comigo o que você não gostaria que eu fizesse com você. Simples assim.
Então, às vezes a gente quer dar o troco pra se tocar. Tem coisas que machucam, às vezes a gente quer dar o troco porque tem coisas que machucam, tem coisas que nos dói. Então a gente às vezes quer pagar na mesma moeda, não é isso? Simples assim. Quem achar ruim, coma capim. Isso que eu digo, tem tantas mulheres mais santas, mais puras, mais cheias de Deus, cheias da graça do que muitos homens, do que muitos pastores. Por que a gente não pode dirigir? Porque isso pode, só não pode nesse estado? E missionário que gaspar e todas as outras pessoas que são solteiras e a gente faz a obra de Deus nos outros cantos. Então por aí se tira a cagada que tem muitas coisas erradas nesse reino. Aí diz assim: aí disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ziba responde, está em Lodebar, na casa de alguém. Nem casa o coitado tinha, né, pelo jeito. Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O menino, além de ter quebrado os pés, ele estava numa casa que não era dele. Eita, olha o mistério. Muitas vezes estamos em algo que não é nosso, porque o que é dos outros é dos outros, gente. A gente tem que entender isso. Esse que seja dos nossos pais, não é nosso. Às vezes quando alguém falece, isso aqui vai a repartições de bens, isso e aquilo, mas não é nosso. Aí às vezes entra a gente com inveja, com briga, querendo isso, querendo aquilo. Não é teu que é nosso. Nem que pra isso seja o quê? De aluguel, não é isso? Que não é bom, né? Um dinheiro que vai e não volta. Mas não é bom ter o que é nosso, ou seja, o nosso dinheiro para pagarmos o que for. Por exemplo, meu irmão, ele mora no condomínio, ele paga, porque ele trabalha para isso, né? Ele tá pagando o condomínio dele. Minha irmã, Raquel, ela mora de aluguel ainda, tá construindo a casa aí, se der certo, ele mora lá. Então assim, trabalha, paga para isso. É isso que a gente precisa, né? Ter a nossa renda para ter o que é nosso. Porque o que é nosso é nosso, o que não é nosso não é nosso. Meu pai tem 2 casas, velho, eu falo, 2 casas não dá uma. A outra é um lugar meio esquisito, né? Por mim, eu já tinha ido pra lá, tipo assim, botar toda a bagunça pra cá e a gente ia pra lá, ou alugava essa, ou vendia essa, né? Por mim, vendia. Mas lá é perigoso sair de noite e você voltar e não ter nada em casa, não. Tem mais nada em casa. Então por aí se tira, né? Às vezes a gente faz coisas sem direção de Deus. É isso que eu falo. A gente, tudo que a gente vai fazer tem que ter a direção de Deus. Tudo que a gente vai fazer tem que pedir a direção de Deus. Senhor, aonde eu compro? Senhor, aonde eu moro? Senhor, o que é que eu faço com isso? Senhor, é para me trocar? Senhor, é o tempo? Senhor, é com quem eu vou casar? Senhor, assim, Senhor, assado, Senhor, porque crentes maduros ouvem o Espírito Santo. Crentes maduros ouvem o Espírito Santo. Crentes maduros têm relacionamento com Deus. Crente maduro se preocupa nas suas direções. Crente imaturo não, pode ter anos e anos de igreja, mas não tem relacionamento, intimidade com o Senhor, porque não quer. Relacionamento com Deus é a mesma coisa que ter um relacionamento com alguém. Quando temos intimidade com alguém, amizade com alguém, ou namoramos alguém, ou somos casados com alguém, nós temos o quê? Intimidade. Para termos intimidade, conhecermos de fato aquela pessoa, precisamos ter o quê? Diálogo, conversa, tempo. Então temos que ter tempo gasto com o Senhor, tem que ter oração, tem que ter busca, tem que descer, tem que estar na brecha em tudo que vai fazer. Se sai na rua, Senhor, me guarda, me livra, me leve em paz, traz em paz, mesmo que seja para uma academia, me cobre com o teu sangue, me livra da inveja, me livra das ilusões, me livra das ciladas, me livra disso, daquilo. Vai para a rua, a mesma coisa. O que formos fazermos, é assim que o crente anda, é dirigindo e se pegando com Jesus, é andando e falando com o Senhor, é chorando, é clamando, é buscando, é relacionamento, como eu falei, é lavando a louça,
e falando com o Senhor. É esfregando a parede de um banheiro e falando com o Senhor. É lavando o cabelo e falando com o Senhor. É o tempo todo ligado com o Senhor. Tá no serviço, tá um momento indisponível, em vez de fofocar, se de andar com alguém fofocando, pega a Bíblia para ler, nem que seja um aplicativo no celular. É tempo com o Senhor, é relacionamento com o Senhor. Coloca o fone, tá ligado com o Senhor, ouvindo louvor, ou tirando tempo para ler outra coisa, alguma coisa do tipo. É querer. É estar no trabalho, entra no banheiro para orar, que às vezes não pode orar em público, não tá tendo condições de orar em pensamento. É isso que muitos não fazem. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. Às vezes precisa alguém nos tomar, nos tirar de certos ambientes, de certos campos, porque ninguém faz nada. Quando Deus mandou o anjo tirar Pedro da prisão, foi por quê? Quando Deus mandou o anjo tirar Pedro da prisão, foi porque Pedro orou. Pedro orou e Deus movimentou o anjo. Então, anjo às vezes é pessoas que o Senhor usa. Então, que você seja anjos na vida de alguém. Que você possa olhar para alguém e ver a dor do outro. Que você possa olhar para o outro e não ignorar a dor. Que você possa ver o que o outro necessita e precisa, como o Senhor quer. Que Deus vai cobrar de mim e você. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou. Ou seja, vindo Mefibosete, vindo o menino que tinha os pés quebrados, aleluia, ele vai e se prostra quando vê o rei. Porque o rei é coisa grande para muitos, né? Um rei merece adoração, um rei merece exaltação, um rei merece, né, o rei da glória, o Senhor Jesus. Nós nos adoramos, nós nos respeitamos, nós não obedecemos, nós nos preocupamos em ter relacionamento com o rei da glória. Nós não perguntamos, Senhor, isso é para mim? Senhor, é para mim tomar essa direção? Senhor, é para mim ir para ali? Senhor, é para mim fazer o quê? Como eu faço? Como eu faço? Como eu chego naquele canto? Como eu chego naquele lugar? O que é que eu faço, Deus? Toca em algum anjo, porque eu não sei o que fazer. Isso é relacionamento com Deus. Como tu vai fazer? Como tu vai movimentar as águas? Como o Senhor vai movimentar os pauzinhos? Como o Senhor vai, pauzinho, modo de dizer, tipo assim, os recursos necessários para esse projeto, os recursos necessários para chegar ao propósito que o Senhor quer, aos sonhos que o Senhor dá. Como eu vou fazer, Senhor? Isso é relacionamento, isso é preocupação. Isso é querer agradar o rei, agradar querendo fazer a sua vontade, porque ele já deu a ordem, ele já mostrou o que quer, ele já disse a direção, é assim que eu lhe quero, é assim que você tem que fazer, é assim praticamente o que tem que ser feito, é assim que crente anda. Muitas das vezes temos que obedecer, eu falei, algumas autoridades aqui na terra, porque é necessário, às vezes precisamos, mas autoridade, ou toda direção da autoridade que não vem da parte do Senhor, que não combina com o Senhor, com a do Senhor, a gente não pode aceitar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um rei, pode ser presidente, prefeito, vereador, o que mais? Governador, senador, o que for. Tudo que vai contra a palavra de Deus e a vontade do Senhor, nós cortamos, descartamos, porque somos guiados pelo Senhor, assim tem que ser. Então, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto, ou seja, ele se inclinou e disse, Davi, Mefibosete, ele diz, eis aqui o teu servo, porque muitas das vezes somos servos, nós temos que ser servos, nós temos que ter esse coração de servo, porque quem não tem coração de servo não serve para servir o Rei da Glória, quem tem coração de servo não serve para fazer a sua obra, quem tem um coração que não é de servo não serve para nada nesse mundo. É isso, porque muitos não entendem isso. Então, ele, na hora que viu o rei, acredito que ele falou assim, ai meu Senhor,
Está aqui o teu servo, né? Ele sabia que alguma coisa talvez ele queria, ou para ele chegar ali naquela cidade, naquela casa onde ele se encontrava. Mas ele era filho de rei. Filho de rei não é esquecido, como muitos querem. Nós somos filhos de reis, príncipes e princesas. Que alguém diga ao contrário, nós somos filhos de rei, porque maior é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor que está conosco. Alguém às vezes quer nos diminuir, alguém às vezes quer falar isso, aquilo. Nós ficamos com o que a palavra diz sobre nós. É isso que o texto quer nos dizer. Tem gente que às vezes age no impulso, na falta de noção, na meninice, não é isso? Ele perdoa e tenta esquecer. Mas tem gente que não se toca. É o orgulho. É o tal do orgulho dentro do povo de Deus, que se acha alguma coisa. Nós não é nada, nós é pó e cinza. Por mais patamar que chegue, nós não somos nada. Nós somos pó e somos cinza. Nós somos pó e somos cinza. Viemos do pó e ao pó voltará esse corpo aqui, ó. Ao pó retornaremos. Disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. E te restituirei todas as terras de Saul, ou seja, teu avô, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa, porque o que é do nosso pai é nosso, porque o que é dos nossos avós é nosso, porque o que é da nossa parentela também é nosso, porque são praticamente, né, da família. Às vezes é isso que eu falo, as repartições de bens quando acontece, quando alguém morre, né, não vamos pensar em Não vamos pensar em morte, vamos pensar em vida, vida com abundância. Eu desejo muitos e muitos anos de vida para o meu pai, muitos e muitos anos de vida para minha mãe, muitos e muitos anos de vida para minha família. É assim que devemos desejar e amar, zelar, cuidar. É isso. Mesmo que às vezes não nos compreenda, mesmo que às vezes não compreenda o chamado do Senhor, mesmo que às vezes vão contra o chamado do Senhor, não aceitam o chamado do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque está com a cegueira, e são muitos nessa região. Muitos estão cegos, parece que estão com a venda do inimigo. Só não é de Deus. Mas se o povo de Deus ainda orar, buscar, descer, como diz, a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Porque ele disse que o Senhor faz. O Senhor ouve, o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor às vezes precisa ser curado só das emoções, simples assim. Para isso tem as pessoas aqui no mundo, para isso. Não tem os profissionais? Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Porque muitas das vezes estamos passando tantas situações, tanta adversidade, tanta luta, tanta injustiça, tanta ruindade de gente ruim, que a gente fica assim, Jesus, eu sou um cão morto por certo. Eu estou esquecida. Ou estão se fazendo, Jesus. Que diabo é isso? Que de venda de ministério, de evangelho é esse desse RN? Que ninguém faz nada por ninguém. Eu sou um cão morto, Jesus. Foi isso que ele se sentiu, abandonado, esquecido. Era um filho de um rei, ó. De um príncipe, né? Que Saul era rei, Jonas era filho dele, era um neto. Que nós possamos ter cuidado com as pessoas. Às vezes desprezamos alguém por não saber o contexto histórico. Não estou falando de mim, tá? Estou falando de muitas pessoas. Às vezes a gente julga alguém sem saber o contexto histórico, né? Ou a vida. Eu falei outro dia, né? Minha bisa é descendente de Portugal. Meu biso de judeu, se eu não me engano, acho que eu cheguei a falar isso para vocês.
Nós sabemos que o povo de Israel é um povo escolhido, mas é um povo às vezes incrédulo à voz do Senhor, né? Porque eles não, até hoje, eles não dão crédito que o Senhor Messias é, claro, e é místico que isso seja assim, porque é a palavra de Deus que diz, né? Que só vão reconhecer na vinda do Filho do Homem, ou seja, do Senhor Jesus. No arrebatamento da igreja, que muitos hoje em dia acho que nem prega, né? Mas o arrebatamento é uma realidade que todo cristão espera, ser arrebatado, ser revestido de um corpo glorioso e subir, ser transladado, mudado da terra para o céu. Isso é mistério para quem entende a palavra, né? Quem não entende nem adianta explicar. Quem não vai compreender como as coisas de Deus é loucura para certos homens ou pessoas aqui na terra. Então disciplinou e disse: que é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu. Olha que lindo. Lindo é a gente não se achar, lindo é a gente não ser, porque quem é Ele, quem faz é Ele, tudo é dele, para Ele, é assim que a nossa vida tem que ser. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: de tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Olha que lindo quando Deus quer honrar. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ou seja, o empregado Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Grande, né, essa família. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, ela já era casada, cujo nome era Mica. Ou tinha tido casa, né? E tinha um filho, vamos ver aqui. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. A sua deficiência, ela é exposta como Mefibosete, que ele andava por cima dos pés, ou é oculta? Muitos de nós temos deficiências ocultas. O que é deficiências ocultas? Um desvio na coluna, por exemplo, que eu nasci com desvio na coluna, é uma deficiência oculta. Fibromialgia, muitas dores no corpo, eu tenho, talvez minha mãe também tenha fibromialgia, são deficiências ocultas. TDAH junto, autismo junto, deficiência oculta. Algum problema ocular, deficiência oculta, por exemplo, eu não tenho o astigmatismo, que é uma... como é que eu posso falar? Problema visual ou acessibilidade à luz, eu não vou dizer que é uma deficiência oculta, né? Porque tem deficiências maiores, vamos dizer. Mas meu pai, hernia de disco é uma deficiência oculta, são coisas que ninguém sabe, ou coisas que ninguém enxerga, que olha pra gente e fica assim, vê como uma pessoa talvez normal, mas nós temos deficiências ocultas, não é isso? Então são coisas que são observadas, muitas das vezes, quando olhamos com amor ou como diz, com um certo cuidado, a gente pode observar e detectar algumas deficiências ocultas de algumas pessoas, não é isso? Quando enxergamos a dor do outro, quando não estamos nem aí, a gente não enxerga nada, nem quer fazer nada, nem faz nada, nem age. Porque simplesmente tem gente que é assim, só olha para o seu umbigo, né? E não é assim que devem ser, é isso. Essa palavra quer nos ensinar, que nós chamamos como Davi e Jonatas, porque eram amigos leais. Mesmo depois da morte de Jonatas, Davi foi justo com a casa de Jonatas, ou seja, foi justo com a casa dos seus amigos. Ele falou: Jonatas não vive mais, Saul não vive mais,
Mas eu amava Jonatas. E por amar Jonatas, eu farei o que for preciso para acolhê-lo. Eu vou atrás, saber se existe alguém, porque existindo uma guerra, como vocês sabem, a história nos diz, o texto vai nos dizer, né, se vocês lerem, que Saul foi morto, Jonatas foi morto. E nessa guerra, a babá que cuidava do Jonatas, ou do filho de Jonatas, que era o Mefibosete, deixou a criança escorregar do seu colo. Né? Quando ele pega uma criança e leva e anda com a criança, então ela deixou escorregar, não porque ela quis acreditar, acho que a agonia, né? Ela teve até a preocupação de pegar a criança como uma babá e como uma mãe, né? A proteção, que é mais às vezes do que o pai, vamos dizer, claro, tem muitos mais pais ativos do que certas mães. Então pegou a criança, acredito no impacto daquela guerra, daquela agonia, e enfim, foi o que ela pôde fazer. Mas nesse momento o que? Escorregou a criança. Ai, quebrou os pés da criança. Então a deficiência foi causada por uma queda. Que dó, né? E ele ficou numa vida miserável por causa daquela queda, por causa daquela guerra, por causa que tomaram o que era deles, né? A terra. A avó morreu, o pai morreu. E ficou agora ali sem pai, sem mãe, né? Sem avô. Mas alguém, né? Como diz, estava na casa de Maqui, estava guardado, escondido para alguns. Já tinha filho. Não é isso que o texto quer dizer? Não foi isso que o texto diz? E tinha Mefibosete 12, um filho pequeno. Aí o texto não vai dizer se esse filho também era deficiente, se era isso, se era aquilo, como Ziba definiu. Tem o Mefibosete, filho de Jonatas, ele é deficiente dos pés. Ele não precisava falar isso antes. Quando o rei chegasse, o rei ia ver que ele era um deficiente, independente se fosse dos pés, ou de mãos, ou do que for. Porque para um bom observador, a gente não precisa olhar muito para ver o que precisa, não é isso? Como diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Agora, Ziba, que era desprezado, Ziba, que era esquecido, Ziba, que vivia em Lodebar, agora foi comer na mesa do rei. Agora tinha servo. Oh, glória! Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim que Deus é. É assim que Ele faz. Que Ele é lindo. Lodebar. Quem lembra, Israel? Terra de tristeza e dor, Lodebar. Muitas vezes não queremos voltar em certos lugares porque são momentos de dores. Muitas vezes não queremos estar em certos lugares porque são lugares de dores. Lembra, tem várias lembranças de coisas que a gente não quer lembrar. Então, quando estamos no lugar de dor, tem que vir alguém nos tirar da dor. Só os jumentos que não entendem isso. Quando a gente está no lugar da dor, a gente tem que ser retirado do lugar da dor. Nós temos que sair do lugar da dor. Então tem um louvor de Lodebar que eu gosto muito, que diz: Lodebar nunca mais. Raíssa Ravel diz assim: Lodebar, terra de humilhação e dor, Lodebar, nunca mais quero voltar em Lodebar.
Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodeba, Lodeba, terra de tristeza e dor, Lodeba. Nunca mais quero voltar em Lodeba. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Esse é um endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita: mudei. Pra onde? Pra casa do rei. Que você e eu sejam rei, pra ajudar aqueles que precisam. Então que nós possamos andar na direção do Senhor, porque terra de dor é terra de humilhação. Ninguém gosta. Quem é que gosta? Ninguém. Mas tem um ditado: povo, Deus nos honra onde querem nos humilhar, né? Não dizem isso? Eu comigo às vezes eu falo assim: com humilhação ou sem humilhação, alguém tem que nos aceitar, nos humilhando ou não, né? Nos querendo trapacear ou não. Maior é Deus do que o cão, porque quem faz isso, essas coisas são quem está com o inimigo, só não está com Deus, amém? Convertemos, né, os nossos maus caminhos, como a Bíblia diz, e possamos andar na direção do Senhor e sermos felizes, e que toda dor saia, toda tribulação, toda oração contrária, toda da macumbaria, toda feitiçaria, toda sequela de chikungunya, toda sequela de narcisismo, saia em nome de Jesus. E que se levantem os anjos, e que se levantem os anjos dele em nosso favor, amém? Para nos tirar do lugar da dor. Tem outro louvor que eu amo muito, que diz assim, para os ungidos: grata. Tô gravando, mãe. Toma aí, eu levo o copo, né? Não precisa achar, não. Mas em nome de Jesus, isso aí é calmante, meu querido. É o que isso aqui? Chá de teu pai que ele faz pra ele. Mãe tá dando um chazinho que o pai faz. É capim santo com o quê? É brasileira? Só cabeça. Capim santo. É bom, vai acalmar para depressão. Vai acalmar as emoções, mas não adianta acalmar e ter raiva, né? Tem que sair do lugar da raiva, tem que ter no campo. Eu me irrito demais. Toma o resto, moleque. Ah, ela querido, até o final da xícara. Tá bom, falou demais. Grata. Tá assim que eu falei demais, eu amo falar, né, gravar. Mas bom é que as pessoas ouvissem a live até o final, né? Porque às vezes eu falo uma coisa, parece que nem ouve até o final. A palavra do dia é pra isso, é pra mim testemunhar os feitos que o Senhor já fez, as minhas experiências com Deus, ou que o Senhor quer falar conosco através da revelação da palavra, né? A palavra do dia é pra mim falar a revelação da palavra, contar os feitos do Senhor que Ele já tem feito, que Ele está fazendo, que Ele, as experiências que eu tive, as experiências que eu tenho com o Senhor, ou durante a nossa vida aí, né, na obra, as experiências que os cristãos têm. Então, o louvor da Celime Lima, que diz assim, é muita glória, que é outra cantora que eu sempre gostei de ouvir os louvores, né, e cantar alguns, que diz assim: você é ungido, não tem mal perigo,
Você tem autoridade para vencer, temos, e vai te obedecer, até mesmo a tempestade, ó. Abra a boca ungida, cheio de poder da vida, canta, pregue, você chora, e de repente olha só o que acontece. A igreja sobe e o céu desce, é fogo, é bênção, é muita glória. É unção que se derrama feito cachoeira, é fogo ardendo em coração e queima todo o mal. É muita glória, é muito fogo, é muito são, irmãos, é benção total. Homem ungido quando abre a boca é labareda, é pra ser assim. Não tem leão, não tem gigante que possa impedir. Cai por terra o inimigo que se levantou. Quem não é ungido, Deus vai ungir. Foi na unção que Pedro o milagre operou. De se levantar e anda e o paralítico andou. Foi na unção que Elias o rio atravessou. Josué orou e o sol parou. Esse mesmo Deus hoje está aqui. Abre a tua boca agora, ele vai te ungir. Se você quiser, abre o coração. Em nome de Jesus, receba a unção. Receba a unção, em nome de Jesus, a unção, receba, você que deseja a unção do Senhor, porque nós não temos nada, mas Ele tem tudo, é Ele que derrama sobre nós a unção, e se você deseja a unção, peça, porque Ele pode te dar. É unção que se derrama feito cachoeira, é fogo ardendo o coração e queima todo o mal, ó, tem que queimar o mal, a unção tem que queimar o que não presta da nossa vida, a unção tem que nos blindar, a unção tem que nos capacitar, é a unção, porque a unção de Deus é algo, olha aí Mara Lima, que eu também, que vem pra capacitar, tia da Célia Lima, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma. Pô. Nas mãos de quem tem unção. O que mais? Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Ó, temos que fazer diferença onde formos, onde estivermos. Você canta, você fala e ele faz o milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus você é ungido. Em nome de Jesus, eu sou uma ungida. Em nome de Jesus, somos ungidos. É Ele que unge, é Ele que escolhe, é Ele que faz, é Ele que é santo, é Ele que é poderoso, é Ele que é maravilhoso, é Ele que é grande, é Ele que é amigo, é Ele que é maravilhoso. Então, que possamos dar glória a Ele, amém? E destronar todo o império das trevas contra a unção, porque a unção causa perseguição. Mas muitos servos de Deus são ungidos, né? Como diz aqui. A unção que se derrama feito cachoeira, é fogo ardendo o coração e queima todo o mal. É benção total. Queima todo o mal. É muita glória, é muito fogo, é muito som, irmãos. É benção total. Então vamos vencer adorando, porque temos que levar a fogo e glória. Se não tem fogo e glória, nós não servimos para a sua glória. Olha só. Então você
jovem, solteiro, quem for, quem estiver na sua casa, né? Quem estiver ouvindo, não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de adorar o Senhor. Na sua casa, faça um altar para o Senhor, porque o Senhor pode lhe batizar, o Senhor pode lhe ungir, o Senhor pode lhe curar, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas quando nós dispomos a adorá-lo, a servi-lo, a engrandecê-lo, a exaltá-lo, porque ele é santo, ele é poderoso e ainda escolhe quem quer, do jeito que quer e na hora que quer. Amém. É lindo esse Deus. Mudar a história, não só a nossa história, mas a história de muitos aqui dessa cidade e região. Não só a minha história, mas a tua história e a história de muitos nessa cidade e região. Rotando. Que ele chegue mudando a minha e a tua história nessa cidade e região para a glória de Deus. Né? Que ele chegue na vida de muitos para a glória de Deus e nos use no louvor e não tiremos o foco do que ele quer nos usar, porque há poder na palavra, mas há também poder no louvor. O louvor cura, o louvor batiza, o louvor transforma, o louvor é arma poderosa igual a palavra, que também liberta, transforma, faz tudo, essas coisas. Amém? Orando, vigiando e adorando. É assim que o crente vence, trabalhando. Haja todos um cheiro nos olhos, cada um. E que apareçam os músicos, compositores da cidade e região, né? Músicos cristãos ou compositores cristãos, pra gente dar as mãos, fazer os covers. Fazermos os covers ou o que mais? Os vídeos. Evento aí pra glória de Deus, né? Isso tem muitos adoradores na cidade, mas ainda não vi alguém comentando que é compositor cristão. Então, vamos já às mãos, não é isso? Uma andorinha só não faz verão. A paz do Senhor a todos. Com Jesus somos mais vencedores.